Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem absorver conhecimento com facilidade, enquanto outras enfrentam dificuldades até para dominar uma única habilidade? Existe um segredo por trás da genialidade e, o mais importante, será que você pode se tornar uma dessas pessoas? Da Vinci, Benjamin Franklin, Marie Curie. O que há em comum entre esses nomes? Eles não se limitavam a uma única área, dominavam várias, criando avanços que transformaram o mundo. Eram polímatas. Mas e nos dias de hoje? Ainda existe espaço para esse tipo de mente versátil em uma sociedade que nos rotula desde crianças? Desde cedo ouvimos perguntas como: o que você quer ser quando crescer? Como se tivéssemos que escolher um único caminho, um destino fixo. Mas e se a resposta não fosse tão simples? Vivemos na era da informação, onde qualquer conhecimento está a um clique de distância. Nunca foi tão fácil se tornar um polímata, mas, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil manter o foco e a disciplina necessários para realmente dominar qualquer habilidade. A verdade é que aprender não é um dom inato, mas um sistema. Se você souber utilizá-lo a seu favor, poderá se tornar especialista em qualquer área. No vídeo de hoje, vamos explorar o que realmente é preciso para se tornar um polímata moderno. Falaremos sobre mentalidade, estratégias de aprendizagem, como integrar diferentes áreas do conhecimento e como a tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Se você já sentiu a frustração de querer aprender algo novo e desistiu no meio do caminho, este vídeo pode mudar sua visão para sempre. Dominar qualquer coisa na vida não começa pela técnica ou pelo método perfeito, mas sim pela mentalidade certa. A forma como você enxerga o aprendizado define se você se tornará um mestre ou se abandonará o caminho. Se você acredita que inteligência e talento são fixos, que algumas pessoas simplesmente nascem com habilidades enquanto outras não, então já começou em desvantagem. Polímatas não são gênios por natureza, mas indivíduos que adotaram uma mentalidade de crescimento e compreenderam que habilidades não são concedidas, mas construídas. Isso nos leva a um dos princípios mais importantes da mentalidade polímata: curiosidade insaciável. As grandes mentes da história não esperavam ser instruídas sobre o que aprender. Elas exploravam, questionavam e seguiam suas intuições para desvendar os mistérios do mundo. Leonardo da Vinci, por exemplo, era fascinado por entender como as coisas funcionavam. Seus cadernos estavam repletos de anotações sobre anatomia, engenharia, arte e astronomia. Para ele, não havia barreiras entre disciplinas, apenas possibilidades. Mas a curiosidade por si só não basta. Para realmente aprender algo, é preciso desenvolver um conceito essencial: humildade intelectual. Isso significa reconhecer que você não sabe tudo, que sempre há mais a aprender e que sentir-se ignorante não é um fracasso, mas um convite para crescer. Isso nos leva a um fenômeno psicológico bem conhecido: o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais tende a superestimar seu próprio conhecimento. Já os verdadeiros mestres compreendem a imensidão do saber e, por isso, nunca param de aprender. Outro ponto essencial é entender que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte fundamental do caminho. Se você deseja dominar algo, precisa aceitar que errar faz parte do processo. Thomas Edison, por exemplo, testou inúmeros materiais antes de conseguir aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Ele não foi o primeiro a inventá-la, mas seu trabalho a tornou viável para uso comercial. Quando questionado sobre seus inúmeros fracassos ao longo do caminho, teria dito algo próximo de: "Não falhei. Apenas descobri muitas maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade polímata. Cada erro é um passo adiante, não um retrocesso. Além da mente, há um fator ainda mais básico que pode definir seu sucesso ou fracasso ao aprender: seu corpo e sua rotina. Parece óbvio, mas muitas pessoas ignoram isso. Se você dorme mal, se alimenta mal e vive distraído, como espera que seu cérebro funcione em alta performance? Aprender exige energia mental e concentração, que vem de hábitos simples como boa alimentação, sono de qualidade e exercícios físicos. O filósofo romano Juvenal já dizia: "Mens sana in corpore sano",
Uma mente saudável só pode existir em um corpo saudável. Não adianta buscar conhecimento se sua base fisiológica está debilitada. Além disso, há uma crença limitante que impede muitos de se tornarem polímatas. Eu não tenho tempo. O que diferencia um polímata de quem fica preso no normal é a prioridade que dá ao aprendizado. O segredo não está em achar tempo livre, mas em integrar o aprendizado à rotina. Mesmo com um dia cheio, você pode aprender ouvindo podcasts indo ao trabalho, lendo 10 minutos antes de dormir ou trocando redes sociais por algo útil na sua vida. O tempo existe, basta usá-lo de forma inteligente. Ter a mentalidade de um polímata é enxergar o aprendizado como um processo contínuo, onde errar é parte do caminho. A única diferença entre um polímata e os demais está na disciplina e na dedicação. Agora que você compreende a mentalidade necessária para dominar qualquer área, é preciso falar sobre o sistema que separa os aprendizes rápidos e eficazes daqueles que passam anos tentando e falhando. A chave está na estratégia e na consistência. Não se trata de talento ou dom, mas de como você estrutura seu aprendizado e principalmente como aplica esse conhecimento. Primeiro, abandone a ideia de que aprender é apenas absorver informações. Saber não é o mesmo que entender, e entender não é o mesmo que aplicar. A maioria comete o erro de permanecer na superfície, consumindo conteúdo sem realmente assimilá-lo ou utilizá-lo. Você pode assistir a 100 vídeos sobre violão, mas sem praticar, nunca evoluirá. Isso nos leva ao primeiro princípio essencial de um sistema de aprendizado eficaz: aprendizagem ativa. Em vez de consumir informação passivamente, transforme ela em ação. Se você está aprendendo um novo idioma, não basta apenas assistir às aulas. É essencial praticar, escrever, falar, errar e corrigir. O mesmo vale para a programação. Você precisa codificar e testar. A chave é a imersão prática. Essa é a diferença entre quem lê sobre natação e quem realmente mergulha. Outro erro comum é confiar apenas na memória. Nosso cérebro esquece a maior parte do que aprendemos em poucos dias. A curva do esquecimento, estudada pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus, revela que, sem revisão, perdemos cerca de 70% das informações em 24 horas. Como evitar isso? Usando uma das técnicas mais eficazes, a revisão espaçada. Em vez de revisar tudo de uma vez, distribua as revisões ao longo do tempo. Isso fortalece a retenção e transforma o conhecimento em algo duradouro. Outro método extremamente poderoso é a recordação ativa. Em vez de reler o mesmo material repetidamente, tente lembrar-se da informação sem vê-la. Faça perguntas a si mesmo, escreva resumos de memória, explique o conteúdo a outra pessoa. O ato de recuperar informações do cérebro fortalece a memória e aprimora a compreensão. Mas, mesmo com essas técnicas, um fator pode comprometer qualquer aprendizado: a falta de consistência. Aqui entra um princípio simples, mas transformador. A regra do 1% melhor a cada dia. Em vez de tentar aprender tudo de uma vez e se sobrecarregar, foque em pequenas melhorias diárias. A longo prazo, elas geram um progresso extraordinário. Pense nisso. Se você melhorar 1% por dia, em um ano será 37 vezes melhor do que quando começou. E como garantir essa consistência? A resposta está nos sistemas, não nas metas. Muitas pessoas falham porque definem objetivos vagos, como quero aprender piano, mas não criam um método real para isso. Um sistema seria algo como vou praticar 30 minutos todas as manhãs antes do trabalho. Sistemas funcionam porque eliminam a dependência da motivação. Você simplesmente faz, tornando-o parte da sua rotina. Um elemento crucial é a gestão do tempo. A desculpa da falta de tempo geralmente reflete apenas prioridades desalinhadas. Se deseja aprender algo, deve cortar distrações e planejar seu dia. O bloqueio de tempo é uma técnica eficaz. Defina horários fixos para estudar e trate-os como compromissos inegociáveis. Métodos como o Pomodoro, ciclos de 25 minutos de foco seguidos de pausas curtas, maximizam produtividade e retenção. Mas mesmo com o melhor sistema, há um vilão que ameaça tudo: a procrastinação.
E por que adiamos? Porque o início parece difícil. A solução é simples. Comece pequeno. Se 1 hora parece muito, estude por 5 minutos. Se um capítulo intimida, leia uma única página. Assim que começa, seu cérebro entra no ritmo e tudo flui. Com um sistema baseado em aprendizado ativo, revisão espaçada e consistência, dominar qualquer habilidade deixa de ser questão de sorte e se torna apenas uma questão de tempo. Mas surge uma pergunta mais profunda: como transformar conhecimento em algo realmente impactante? A resposta está na habilidade de conectar saberes distintos. O verdadeiro polímata não acumula apenas informações, ele as combina para inovar. Grandes mentes da história seguiram esse princípio. Da Vinci uniu arte, anatomia, engenharia e filosofia. Benjamin Franklin foi cientista, escritor, inventor e diplomata. Marie Curie revolucionou a ciência ao fundir química e física. O diferencial deles não era apenas aprender, mas enxergar ligações invisíveis entre áreas distintas. No entanto, a sociedade nos condiciona ao pensamento linear. Desde cedo somos pressionados a escolher uma única especialização e seguir nela rigidamente. Isso fragmenta nossa visão de mundo. A inovação surge quando integramos saberes e pensamos de forma interdisciplinar. Como desenvolver essa habilidade? O primeiro passo é expandir horizontes. O erro comum é focar em um único campo e ignorar os demais. Trabalha com tecnologia? Estude filosofia. É artista? Explore neurociência. Tudo está interligado, basta enxergar os padrões. Isso nos leva a um conceito-chave: o pensamento associativo. Trata-se da capacidade de conectar ideias aparentemente desconectadas para criar algo novo. Steve Jobs dizia que criatividade é simplesmente ligar pontos. Ele revolucionou o design dos computadores Apple porque estudou caligrafia na faculdade. Esse conhecimento, que parecia irrelevante, tornou-se a base da tipografia digital moderna. Porém, absorver informação aleatória não basta. Para gerar conexões, é preciso um método para processar e organizar o que aprende. Uma das abordagens mais poderosas é o Zettelkasten, um sistema de anotações que interliga ideias e revela padrões ocultos. Em vez de acumular dados soltos, você cria uma rede de conhecimento estruturada. Outro elemento essencial para potencializar insights é o uso de metáforas e analogias. Os maiores pensadores da humanidade recorreram a metáforas para tornar ideias complexas mais compreensíveis, pois elas revelam conexões inesperadas. Einstein, por exemplo, usou a imagem de um elevador em queda livre para ilustrar a teoria da relatividade. Grandes escritores constroem universos inteiros baseados em analogias com o mundo real. Se deseja ser um polímata, acostume-se a enxergar paralelos entre diferentes áreas do conhecimento. Além disso, uma das formas mais eficazes de desenvolver essa habilidade é aprender várias disciplinas simultaneamente. Em vez de estudar um único tema isoladamente, misture diferentes campos. Por exemplo, se está aprendendo programação, combine com design. Se estuda história, agregue psicologia. Isso obriga o cérebro a estabelecer ligações inusitadas e gera ideias inovadoras. No entanto, o verdadeiro acelerador desse processo é aplicar conscientemente múltiplos saberes na resolução de problemas. Muitos polímatas se destacaram por transferir soluções de um domínio para outro. Tesla, por exemplo, combinou engenharia elétrica com princípios de magnetismo e mecânica para criar invenções que pareciam ficção científica. Richard Feynman, um dos grandes físicos do século XX, utilizava música e arte para ensinar física quântica. Isso nos leva a um ponto crucial. Para se tornar um verdadeiro polímata, não basta consumir conhecimento, é preciso produzir algo novo com ele. Seja escrevendo, programando, desenhando, compondo ou construindo, o aprendizado só se torna poderoso quando é transformado em criação. No fim, a arte de conectar ideias diferencia aqueles que apenas acumulam informações daqueles que realmente impactam o mundo. Nunca houve um momento melhor para ser um polímata. No passado, aprender uma nova habilidade exigia encontrar um mestre, viajar a uma biblioteca ou passar anos tentando na base da tentativa e erro. Hoje, tudo está a poucos cliques de distância. Mas eis o paradoxo.
Se temos acesso ilimitado ao conhecimento, por que tantas pessoas ainda sentem que não aprendem nada direito? A resposta está no uso da tecnologia. A internet não é só uma ferramenta de entretenimento, mas a maior enciclopédia viva da história. Entretanto, a diferença entre quem domina várias habilidades e quem apenas consome conteúdo está na forma como utilizam essa ferramenta. O conhecimento nunca foi tão acessível, mas só transforma a vida de quem age sobre ele. Há ainda uma estratégia poderosa que poucos exploram: a gamificação do aprendizado. Em vez de se perder em distrações, é possível usá-la para acelerar o processo de aprendizado. Mas aqui está um dos maiores desafios da tecnologia. Ela pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Quantas vezes você pegou o celular para procurar algo importante e, sem perceber, acabou rolando o feed por minutos ou até horas? O problema não é a falta de tempo, mas o excesso de distrações projetadas para capturar sua atenção. O verdadeiro domínio da tecnologia acontece quando você a controla, em vez de ser controlado. A chave é criar um ambiente digital estratégico. Isso inclui usar filtros para bloquear redes sociais nos momentos de estudo. Desative notificações desnecessárias e estabeleça horários fixos para o aprendizado. Um verdadeiro polímata não só usa a tecnologia, mas sabe filtrar o que realmente importa. Outra estratégia eficaz é utilizar a tecnologia para registrar e compartilhar seus aprendizados. Crie um blog, um canal no YouTube ou publique resumos nas redes sociais. Isso obriga seu cérebro a processar o conhecimento com mais profundidade. A técnica de Feynman ensina que, se você não consegue explicar algo de forma simples e clara, então ainda não o compreendeu totalmente. E a melhor forma de provar isso é ensinando o que aprendeu. Mas no fim das contas, a tecnologia é apenas uma ferramenta. Ela pode potencializar sua capacidade de aprender, mas não faz o trabalho por você. O que realmente diferencia um polímata de uma pessoa comum não é o acesso à informação, mas a disciplina para aplicá-la. Agora que você tem a mentalidade certa, um sistema eficiente, a capacidade de conectar ideias e a tecnologia ao seu favor, falta apenas um passo: agir. Porque, no fim, o que define um polímata não é o quanto ele sabe, mas o que ele faz com esse conhecimento. A grande ilusão sobre o aprendizado é achar que ele pertence a poucos gênios sortudos. A verdade é que qualquer um pode dominar qualquer habilidade, desde que esteja disposto a adotar a mentalidade certa, seguir um método e conectar informações de maneira inteligente com a tecnologia como aliada. O mundo sempre favoreceu os que pensam de forma ampla, transitam entre áreas diferentes e identificam padrões onde outros veem apenas fragmentos soltos. Mas vivemos uma era em que a especialização sufoca a criatividade e onde muitos se limitam a um único campo, com medo de parecer curiosos em vez de especialistas. No entanto, a história prova que os maiores inovadores foram justamente aqueles que se recusaram a ser definidos por um único rótulo. Ser um polímata não é saber tudo, mas nunca parar de aprender. É não aceitar respostas prontas e ter a coragem de explorar o desconhecido. O verdadeiro aprendizado acontece fora da zona de conforto. Se você chegou até aqui, já está à frente de 99% das pessoas, porque a maioria nem tenta. A maioria desiste no primeiro obstáculo, no primeiro erro, na primeira dificuldade. Mas, se há algo que ficou claro ao longo deste vídeo, é que polímatas não desistem. Eles se adaptam, persistem e evoluem. Agora, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar à sua rotina normal, ou pode aplicar esse conhecimento e começar a dominar algo novo. E lembre-se, não se trata de aprender tudo de uma vez, mas de melhorar 1% a cada dia. Pequenas melhorias constantes geram resultados extraordinários. Muito obrigado por assistir. Agora quero saber, qual habilidade você sempre quis aprender, mas nunca deu o primeiro passo? Escreva nos comentários. Quem sabe sua resposta inspire alguém a começar também. E antes de sair, já sabe, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para me ajudar a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Quem sabe juntos formamos uma nova geração de polímatas modernos. E se você quer continuar explorando conteúdos de valor,
Tem um vídeo na tela agora que pode transformar sua visão sobre aprendizado, mas só recomendo para quem realmente deseja evoluir. Te vejo lá!